Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui mais uma vez entrando na sua casa, no seu lar, com a sua permissão, obviamente, para então transmitirmos a palavra de Deus. Deus abençoe você onde você estiver. Ou mesmo se você não está em casa, agora no seu local de trabalho, nos acompanhando, ou pelas redes sociais. Deus te abençoe muito. Nós iremos estudar hoje a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais, a lição de número 11. Nós iremos tratar nesta lição sobre os desafios que as mídias sociais nos apresentam, também os riscos e, obviamente, as oportunidades que elas nos apresentam. Vamos para o texto áureo, para a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 3 e o verso 16 e 17, que assim nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós iremos estudar 4 tópicos nesta lição. A lição de número 11, a sutileza das mídias sociais, nos apresentam aí 4 eixos temáticos. O primeiro tópico da nossa lição, os cristãos na era digital. O segundo tópico, os desafios de ser igreja na era digital. O terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais. E o quarto tópico, as mídias sociais e o ID de Jesus. Nesse primeiro tópico, amados, nós iremos estudar os cristãos na era digital e teremos 2 subtópicos para nós aqui analisarmos com os nossos comentaristas. O primeiro subtópico, a realidade do universo online. E o segundo subtópico, cristãos conectados. Muito bem. Amados, nós estamos vivendo na era digital, né? No tempo em que se apresenta a pós-modernidade, trazendo consigo essa geração que hoje é chamada de geração Z, ou geração conectada, ambiente virtual, território online, nativos digitais e por aí vai. São terminologias, obviamente, desconhecidas da maioria do nosso público, mas nós precisamos estar inteirados desta nova conjectura que nos apresenta a sociedade. Fato é que o profeta Daniel, no capítulo de número 12, versículo de número 4, profetizou que o fim dos tempos seria marcado, pela multiplicação da ciência,
a ciência se multiplicaria. E nós estamos presenciando isto nesta geração em que estamos inseridos, neste mundo virtual. Nós precisamos entender que, enquanto igreja, nós estamos cercados por desafios, cercados por riscos e por grandes oportunidades. Para comentar a lição de hoje, está comigo aqui mais uma vez o pastor Elias Gomes, para aqui comentar cada um destes tópicos e ser usado pelo Senhor para trazer ensinamentos e preceitos do Deus vivo para todos nós. E também nosso querido evangelista Wallace França, para fazer os comentários da nossa lição. Como hoje nós temos 4 tópicos, nós iremos aqui, sem perca de tempo, iniciar falando sobre os cristãos na era digital. E eu quero começar com o evangelista Wallace, para que ele faça os comentários acerca da realidade desse universo online que nós estamos vivendo. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, paz do Senhor, pastor Elias Gomes, a todos os irmãos que nos assistem. Pois bem, pastor, hoje nós estamos com uma lição relevante, fundamental. Não é à toa que o comentarista da lição declarou, especificamente 4 tópicos para tratar sobre esse assunto que é tão atual, que é tão moderno, Agora, no primeiro tópico, nós estamos tratando sobre a realidade do universo e como é que os cristãos eles se concentram nessa era digital. Como o senhor bem falou, nós estamos falando de uma época em que algumas terminologias são muito novas para nós, como o nome metaverso, como nativos da era digital, como geração Z. Mas, enfim, nós não podemos, em nenhum momento, fugir dessa realidade. Hoje, aproximadamente 63% da população mundial está interligada. Interligada através de quê? Através das redes sociais, promovidas através da internet. E o que seria essa internet? Pastor Epaminondas, pastor Elias? A internet ela é um termo bem facilitador, não tão científico, mas é um conjunto de protocolos que facilita a comunicação entre máquinas estas operadas pelos seres humanos. E as redes sociais são instrumentos a serem utilizados dentro dessas máquinas. Mas para que interessa para a gente enquanto cristãos? A palavra de Deus, ao longo da história, ela se desenvolveu logo no período do Velho Testamento e ela foi passada de pai para filho de forma verbal. Depois nós chegamos à época da escrita, nós chegamos à época do papiro, nós chegamos até a tecnologia do papel. Nós avançamos e chegamos à época da telefonia, a época do fax, a época do telex, e agora nós vivemos um mundo pós-moderno, que é a época da internet, que os cristãos estão inseridos e que precisam se adequar. E se adequar no que sentido? Em cumprir a palavra de Deus, que é levar o seu evangelho e utilizar a internet como instrumento. Muito bem. Pastor Elias, como muito bem pontuou aqui o evangelista Wallace, a internet, ela é relativamente nova, Foi criada ali no final da década de 1960, precisamente 1969, e aí ela chega no Brasil no finalzinho da década de 80, mas as mídias sociais, elas são relativamente novas, A partir dos anos 2000, que alguns engenheiros sociais chamam os que nasceram depois do ano 2000 de nativos digitais. Nesse contexto está a igreja, portanto, conectada, que é o segundo tópico, Uma igreja conectada. A igreja, pastor Elias, o senhor entende que ela também deve acompanhar essa evolução tecnológica com o viés de glorificar a Deus? Com certeza. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, satisfação estar aqui mais uma vez. E fica até um pouco difícil, falar depois dessas conceituações tão profundas do evangelista Wallace. Todavia, pastor Epaminondas, a internet e as redes sociais são instrumentos
São ferramentas que, na verdade, elas não têm uma inclinação própria em si, falando do ponto de vista moral e ético, porque a lição de hoje ela está, de alguma forma, dentro do contexto da ética cristã, e nós vemos pelo Sermão da Montanha, onde o Senhor trata de vários relacionamentos, e como a igreja, na condição de representante do reino de Deus, vai se relacionar corretamente à luz da Bíblia com essas redes sociais, com esses meios que são tão extraordinários, são poderosos veículos de comunicação e de interação, e nós devemos entender que a mídia e as redes sociais, elas não têm, claro, uma inclinação própria. Repito, elas não são nem más e nem boas. Elas não apresentam nem aspectos positivos nem negativos em si. Nós, a priori, não estamos tratando do teor, do conteúdo que ela pode transmitir, que ela pode publicar, né, pelo seu poder de publicação. Então, nós, na condição de igreja, nós devemos ter o real e necessário discernimento para compreender que isso aqui é um instrumento que pode ser utilizado a favor do reino de Deus. Veremos nos próximos blocos, inclusive, mais enfaticamente quanto a isso, mas evidencia isso, que há muitas pessoas que, sob a alegação de dizer que é um instrumento do mal e que isso aqui é uma ruína e etc, se esquivam de usar um elemento tão poderoso. Então, nós, na condição de crentes, devemos observar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, o próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, a internet, as redes sociais, esse meio de interação, tudo isso é um fenômeno e a igreja não tem como sair. Pelo contrário, como um tempo atrás, evangelista Wallace, pastor Epaminondas, da mesma forma a televisão, quando surgiu e ela se propagou num número maior, há muitos segmentos denominacionais que demonizavam esse veículo tão poderoso de comunicação. E hoje nós estamos aqui, olha, se nós tivéssemos tomado posse por antecipação, entendendo que poderia ser utilizado positivamente no reino de Deus, nós não teríamos, ter sido penalizado com tanto déficit lá no passado. Então, nós devemos aproveitar, sim, e não tem como sair. É aquela questão que Jesus falou em João, capítulo 17, verso 15. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós não vamos ficar, isento da internet, das redes sociais. Todavia, nós devemos procurar orientação na Bíblia e os parâmetros bíblicos para nos orientar como nós devemos utilizar eficazmente. Muito bem. Procurando, né, as coisas honestas perante todos os homens, conforme disse Paulo aos Romanos, usando muito bem esta ferramenta, como pontuou o pastor Elias. A internet e as mídias sociais são ferramentas à nossa disposição para a proclamação do Evangelho do Senhor e a exaltação do nome de Deus. Agora, eu gostaria, pastor evangelista Wallace, que antes de nós irmos para o intervalo, que o senhor comentasse, ainda dentro desse tópico de que nós estamos conectados, e nós estamos mesmo, as estatísticas mostram isto, o Brasil é o segundo, terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, né? A pandemia revelou que as mídias sociais e as plataformas digitais, elas vieram para ficar. Se não fossem essas plataformas digitais, como nós estaríamos, né, anunciando o Evangelho do Senhor? É bem verdade, pastor Epaminondas. Na verdade, nós temos um rompimento de um paradigma após a Covid-19. Então, nós temos um ambiente cristão antes da Covid-19 e certamente um após. Eu digo isso por quê? Porque no ambiente que nós convivemos existia um preconceito muito grande. Nós ouvíamos nos bastidores, nos corredores, muitas palavras no sentido de que as redes sociais e a própria internet, no contexto geral, era coisa demoníaca, era uma coisa satânica.
Mas a pandemia chegou, a Covid-19 chegou, e a igreja teve que lançar mão desses instrumentos úteis e necessários para que a obra de Deus não parasse. Quem não se lembra que os nossos templos estiveram fechados por diverso tempo no ano de 2020, e o que certamente nos salvou, além da misericórdia de Deus e a boa vontade de seus obreiros em continuar o trabalho na seara do Senhor, foi a tecnologia. E através das redes sociais, através da TV Cairóis, como por exemplo aqui o canal 7.1, nós não paramos os nossos cultos e nós levamos a palavra de Deus a todos os telespectadores e aos membros da igreja. Mas certamente, só para concluir, pastor Epaminondas, nós temos que romper essa barreira. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, rol taxativo, comer e beber, tudo se faça para a glória de Deus. Mas, ele diz logo mais à frente, ou façais qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa aqui é um rol exemplificativo em que as redes sociais elas se enquadram. Então, quando eu faço uso das redes sociais para a glória de Deus no sentido de evangelização, certamente nós não estaremos cometendo um pecado, estaremos contribuindo para o reino de Deus. Muito bem, nós aprendemos neste primeiro bloco que o universo online está presente, né, em nossas vidas através das mídias sociais. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, por exemplo, você está fazendo uso de uma rede social. Você que está nos assistindo em casa, certamente você tem um aparelho celular, um smartphone, em que você tem o WhatsApp, em que você tem possivelmente alguns aplicativos como Instagram, Facebook. Portanto, nós estamos envoltos, nós fazemos parte deste universo, nós estamos conectados. Agora, cabe a nós usarmos para a glória de Deus estas ferramentas, conforme nós já ouvimos aqui. Muito bem, nós iremos para o nosso primeiro intervalo. No segundo bloco, nós trataremos dos desafios que as mídias sociais nos apresentam. Observe que esta lição, ela caminha sobre um trilho que traz aí pelo menos três eixos, né, que é os desafios, os riscos e as oportunidades que as redes sociais nos trazem. No próximo bloco, portanto, nós trataremos dos desafios. Eu peço que você não saia daí. O intervalo é muito breve e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Neste segundo bloco, nós estamos estudando a lição de número 11, a sutileza das redes sociais. Nós queremos agradecer a Deus pela sua audiência, sua companhia conosco, tá bom? Mais uma vez aí sendo abençoado pelos comentários por esta lição. Nós queremos apresentar a você a lição bíblica, as lições bíblicas do quarto trimestre de 2022. Nós iremos estudar a justiça divina, como está aí aparecendo na sua tela, no seu visor, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Serão também 3 meses de uma imersão, a bem da verdade, no livro do profeta Ezequiel. E aqui eu já quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço e um alô a todos os coordenadores de escola bíblica dominical aqui na nossa grande cidade, na nossa igreja, os professores de escola dominical, das lições de adulto, professores de jovens, de crianças. Vocês desempenham um trabalho excepcional, um trabalho para a glória de Deus, tá bom? Nós queremos lembrar os coordenadores, os pastores, que as lições bíblicas para o quarto trimestre já estão disponíveis lá na CPAD, na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova, na Avenida Transamazônica, número 1705, em frente à Praça da Bíblia. Eu quero mandar um alô especial e um abraço aos coordenadores da Escola Bíblica Dominical na cidade de Jacundá,
Eles nos acompanham aqui pelas redes sociais, o presbítero Adrielson e o presbítero Gilmair Nabate. Deus abençoe vocês, são parceiros nossos aqui na Escola Bíblica Dominical também. Muito bem, vamos para o segundo tópico. Eu vou pedir à produção que coloque aí o slide do segundo tópico, onde nós iremos estudar os desafios de ser igreja na era digital. 2 subtópicos serão tratados aqui agora. O primeiro grande desafio, né, é o da desumanização, o risco que se corre com o mundo virtual. E, por fim, o mundanismo. São 2 grandes desafios. E eu gostaria de começar aqui com o pastor Elias Gomes, para que fale e comente sobre este grande desafio que a igreja passa a enfrentar a partir do momento, né, desse novo modelo, dessa nova construção social em que nós estamos inseridos, que é o desafio de ser igreja na era digital. E nós temos aí o primeiro grande desafio, que é o risco, né, da perda do corpo a corpo. Nós estudamos em uma lição anterior, né, a sutileza do movimento dos desigrejados, que se insere aqui nesse segundo tópico. Fale-nos sobre essa desumanização. Muito bem, pastor Epaminondas. O desafio aí consiste mais propriamente em não ser envolvido pelo fascínio negativo, né, que a internet, bem como as redes sociais, pode apresentar, de modo que ser igreja é diferente de estar na igreja. Então, ser igreja por si só, manter a sua identidade, manter sua conduta cristã, manter o zelo pelo nome, digamos assim, de igreja, então isso já é desafiador. Agora, diante desse meio virtual, onde as pessoas querem cada dia desapegar-se do meio real e voltar-se para o mundo virtual, aí isso se torna mais desafiador ainda. Isso em virtude dos números que nós estamos envolvidos, e é inevitável que nós estejamos nesse mundo virtual, nesse meio digital. Isso aí é fato. Até porque os números falam isso, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, e os números são alarmantes. Os números são crescentes e crescem de forma exponencial. Nós vemos que no Brasil há mais de 170 milhões de usuários ativos, de acordo com o site resultadodigital.com.br, há mais de 170 milhões de usuários ativos de redes sociais. Teve um crescimento assim muito acentuado do ano passado, por exemplo, 21 para 2022, cresceu mais de 14%. Então, nós vemos que esse número corresponde a quase 80% da população brasileira. É um número expressivo e deve ser levado em conta. Caso contrário, se nós ignorarmos que cada brasileiro passa, por exemplo, 3 horas e 49 minutos, basicamente, por dia, e que essa média aritmética está acima da média mundial, nós estamos fadados ao fracasso se nós ignorarmos que o Brasil também está no 2º ou 3º lugar dentre aqueles que mais usam ou utilizam as redes sociais, como já falou o pastor Epaminondas. Então, diante disso, nós temos muitas ofertas, porque as redes sociais, elas foram projetadas, elas foram pensadas de modo a cativar, a fascinar os seus usuários. Então, razão pela qual as pessoas, lamentavelmente, a maior parte desse tempo, muitas das vezes, são usadas em coisas ou em atividades triviais, situações irrelevantes, não se apegam nesse veículo como para que transmitir algo que seja edificante, construtivo, que venha somar positivamente na vida da pessoa. Então, esse desafio de se livrar e não ser envolvido por esse aspecto de conteúdo ao ponto de ser desumanizado ou abraçar desumanização. Quando nós falamos de desumanização, pastor Epaminondas, nós estamos falando em um vilão que quer estrangular um dos elementos primordiais que nós temos na igreja, que é a koinonia, a comunhão, é essa relação próxima
forma que nós temos esse contato físico, porque nós podemos fazer uso, sim, claro, das redes sociais, da internet, de tudo aquilo que ela pode oferecer, mas tudo tem um limite e deve ser utilizado de forma equilibrada. Na medida que eu rompo esses limites, que eu não respeito, que existe uma necessidade de valorizar esse contato pessoal. Tem pessoas, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que estão precisando de uma cura, e a cura dessa pessoa é um abraço. Tem pessoas que estão precisando de uma restauração, e a restauração dessa pessoa vem com uma conversa pessoal, um olho a olho. Esse contato, ele é insubstituível. Então, nós, na condição de igreja, jamais devemos abrir mão desse contato, porque ele é absolutamente imprescindível para a subsistência daquilo que nós consideramos, repito, um dos elementos primordiais, essenciais da igreja, que é a comunhão. Porque quando se fala de comunhão, há muitas pessoas que só pensam na comunhão desse meio natural com o sobrenatural. E nós temos comunhão entre nós, e é necessária essa comunhão, porque a comunhão que eu desenvolvo com meu irmão fala muito como está a minha comunhão com o próprio Deus. Muito bem, pastor Elias, nesse sentido, então, nós aprendemos que esse grande desafio que está diante de nós, diante da igreja, de evitar que a igreja ela caia no risco de ser 100% online, a igreja 100% online, e nesse sentido nós estamos aprendendo neste tópico que este é um desafio de que nós devemos nos inserir nesse contexto digital, sem contudo perder de vista que a igreja ela é essencialmente humana. A igreja é formada por pessoas. E a igreja, ela precisa, nesse sentido, estar offline. Concordam comigo? Que ela, nesse sentido, deve estar offline. Ela deve estar online para proclamar o evangelho, mas para a comunhão, como muito bem colocou o pastor Elias, nós devemos estar offline, porque o offline indica que nós estaremos em contato físico, nos cultos, vivendo a comunhão com os irmãos. E isso é o que a Bíblia Sagrada nos recomenda. Vimos o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio, evangelista Wallace, é o desafio do mundanismo, né? Que nós precisamos tomar muito cuidado, nós enquanto igreja, porque nós somos santos, a igreja ela é nação santa, conforme disse o apóstolo Pedro. E Paulo está aqui na nossa verdade prática e também na leitura bíblica em classe, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é esse não conformar? É não assumir a forma. Nós precisamos estar inseridos nesse contexto digital, sem, contudo, assumir a forma como está se praticando as mídias sociais de forma mundana. E aí, evangelista Wallace, por gentileza, comente sobre este segundo tópico. Pastor Epaminondas, pastor Elias, o fundamento, o objetivo da criação dessa network, dessa rede, dessa internet, das redes sociais, foi a integração. Mas como nós vimos, como o pastor Elias comentou, sobre a desumanização, o que aconteceu? Foi um efeito contrário. Por isso a sutileza, por isso o combate a essa sutileza pela igreja. Por quê? Porque um fator que facilitou a comunicação acabou afastando as famílias. Aquelas pessoas dentro da mesma casa, com vários smartphones, se comunicando com pessoas de fora. Ou, às vezes, dentro da mesma casa, se comunicando entre a própria família com o smartphone. Isso aí nós temos que ter cuidado com essa sutileza. Mas aí nós nos enveredamos agora pelo mundanismo.
Pastor Epaminondas, Pastor Elias, nós estamos falando de um número expressivo, como já foi dito aqui, de 242 milhões de aparelhos sendo utilizados por uma população de aproximadamente 214 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Se nós levarmos em consideração todos os objetos e aparatos tecnológicos que nós temos, nós vamos ter mais de 2 aparelhos, ou aproximadamente 2 aparelhos por pessoa em nosso país. Então, automaticamente, o que se cresce? Crescem os números de heresias, de crimes. Hoje, para você ter uma ideia, os crimes virtuais eles já ultrapassam os crimes contra o patrimônio, como de furto e de roubo. Então, nós temos que estar antenados para essa situação. Mas o mundanismo é uma porta muito aberta, escancarada para o secularismo e, por sua vez, para o ateísmo, para o panteísmo, agnosticismo, materialismo, que são doutrinas que negam a existência de Deus. Então, só para que nós recapitulemos, o fato de nós estarmos fazendo o uso dessas redes sociais não nos dá o direito, enquanto cristão, de nós nos apropriarmos disso como forma mundana. Pelo contrário, nós temos que nos apropriarmos de forma santa. E o aspecto santo aqui é de separação. Nós temos que ter ideia de que nós estamos utilizando as redes sociais não para promover o que é mundano e o que é profano. Não, pelo contrário, já foi dito que nós somos nação santa, portanto separados. Estamos aqui para a pregação do Evangelho e ministração da Palavra de Deus e utilizar das ferramentas sociais, das mídias sociais, para que seja feita dessa forma. O apóstolo Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 ao 3, e ele diz que quando chegasse nessa época, nos últimos tempos, que é essa época que nós vivemos, haveria uma perca do afeto natural, a perca da empatia de um ser humano pelo outro. E certamente isso se dá quando você prevê uma entrada do mundanismo dentro da casa do crente, que isso aí não pode existir, não pode acontecer. E é essa sutileza que nós estamos combatendo hoje aqui na nossa lição. Muito bem, portanto, nós estamos aprendendo neste segundo subtópico que a igreja deve ser influente, e influência nada tem a ver com ser mundana. Nós estamos vivendo uma geração em que não são raros pregadores que, em busca de likes, em busca de serem vistos, acabam tomando uma posição um tanto quanto fora dos padrões exigidos pela palavra de Deus. E o comentarista, ele denomina alguns de verdadeiros mendigos virtuais, que desonram a cruz de Cristo em busca de likes, em busca de serem curtidos, em busca de serem vistos, caindo inclusive na síndrome de um dos tópicos que nós trabalharemos no terceiro bloco, que é do narcisismo. Mas nós precisamos ser influentes no meio digital, precisamos tomar posição, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, sem, contudo, haver misturas, conforme muito bem pontuou aqui o evangelista Wallach. E agora eu vou pedir à produção que já chame os slides do terceiro tópico, porque nós trabalharemos 4 tópicos nesta lição, e o terceiro tópico nosso trabalha a ideia de que a igreja, ela, diante dessa realidade virtual, diante de todo este universo online, ela está sujeita a riscos, que é o segundo eixo. E esses riscos são basicamente apresentados aqui como 2, o sensualismo e o narcisismo. Vimos os desafios, e agora vamos ver os riscos pelos quais a igreja está submetida, que é o risco do sensualismo e do narcisismo. Pastor Elias, fale-nos sobre o risco do sensualismo aí nas redes sociais. Pois bem, pastor Epaminondas, nós vemos lá em Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo evidenciando sobre as obras da carne, que ele elenca lá todas, e também sobre o fruto do Espírito. E dentre as obras da carne, nós vemos um elemento lá que está muito bem associado a esse sensualismo, que é a lascívia. A lascívia é quando alguém se comporta fisicamente de uma forma, quanto às vestes, inclusive, de modo que desperte o interesse sexual da
pessoa do sexo oposto. Nós vemos que lascívia aqui provém de um termo grego chamado aseugeia, e significa que a pessoa perde a vergonha, perde a decência em função de um profundo desejo ou paixão de se apresentar diante dos outros. Então, nós sabendo que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, além do mais, o corpo é a parte representativa do ser chamado humano. Então, nós não enxergamos a alma, nós não enxergamos o espírito, nós enxergamos o corpo. Então, o corpo é o que representa o ser nessa esfera natural. E, através desse corpo, nós podemos glorificar a Deus ou nós podemos profanar. Nós podemos, então, fazer do nosso corpo um instrumento de adoração a Deus, de engrandecimento do nome do Senhor, ou de fazer profanação, digamos assim, de ser uma vergonha para o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20, o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ainda em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 12 e 13, ele nos diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós, nesse mundo midiático, nesse mundo da velocidade elevadíssima, há muitas pessoas, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que inclusive tiram fotos indecentes, fazem vídeos indecentes, pessoas que muitas das vezes até frequentam a igreja e estão inseridas em um determinado segmento denominacional e não se comportam de modo decente, de modo que glorifique o nome do Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque uma história positiva, uma história, digamos, de uma boa reputação, de uma boa conduta que levou-se anos para ser construída, através desse elemento, através deste meio, das mídias sociais, das redes sociais, pode ser destruída em frações de tempo, em frações de segundo, e nós devemos tomar muito cuidado com esse aspecto desafiador para a igreja do Senhor. Sem falar na indústria, digamos, pornográfica e outros meios que são gerados nesse meio midiático. Muito bem, portanto, nós estamos concluindo este segundo bloco do nosso programa de hoje, onde aprendemos o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. E também já entramos no terceiro tópico da nossa lição, onde nós estamos estudando a igreja e os pecados virtuais, onde o pastor Elias, de forma precisa, pontuou sobre o sensualismo, onde nós vemos que o sensualismo e o narcisismo, que veremos no bloco posterior, são dois pecados muito comuns no ambiente virtual e que nós, enquanto servos de Deus, devemos andar conforme a palavra de Deus assim nos ordena. Portanto, nós iremos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos para falar sobre o narcisismo. Já ouviu falar desta expressão? Já ouviu falar sobre a cultura do eu, o culto do eu? Não? Então, permaneça conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta para estudarmos sobre este segundo grande risco que enfrentamos nas mídias sociais. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando a lição 11ª, estudando a sutileza das mídias sociais.
No bloco anterior, nós começamos a estudar o terceiro tópico, que trata sobre a igreja e os pecados virtuais. O pastor Elias tratou sobre o sensualismo e agora nós iremos falar sobre o narcisismo. O narcisismo é um pecado no coração daqueles que praticam, advindo de pessoas que buscam o culto à sua própria imagem. Narciso é um personagem da mitologia grega que adorava tanto a sua imagem, cultuava tanto a sua imagem que, segundo uma das lendas da mitologia grega, ele de tanto observar o seu rosto no rio, ele morreu afogado. Vejam que as consequências para as pessoas que cultuam a sua própria imagem são desastrosas. E as mídias sociais têm esse condão de potencializar esse sentimento que, infelizmente, é extremamente nocivo à Igreja do Senhor Jesus, a nós que fazemos uso das mídias sociais para a proclamação do Reino de Deus. Evangelista Wallach, pontue para nós aí sobre o narcisismo como pecado virtual. Perfeito, pastor Epaminondas. A mitologia, ela vem tentar explicar que esse mito, né, de Narciso, antes dele falecer, alguns vão escrever dizendo que ele passou por maus bocados, como sede, como fome, até chegar ao ponto de morrer afogado de tanto se contemplar ao olhar para a face da água e se ver ali translúcido. Mas de forma que a questão mitológica está apontando para o culto ao próprio eu, como o senhor bem definiu agora há pouco. Eclesiastes 2, 7, 8 diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, nós estamos falando de um mito que muito possivelmente tenha sido escrito dentro da cultura grega por mais de 1000 anos após o autor escrever esse texto bíblico. Mas o certo é que ele já profetizava, ele já previa que esses fatos ocorreriam. E, notadamente, esses fatos eles surgem com toda a potência na sociedade pós-moderna, que é essa sociedade que nós vivemos atualmente. Esse sentimento ele foi potencializado. E esse narcisismo ele pode causar, inclusive, desvio de condutas, desvios de caráter. Por isso, é um pecado. É um pecado a idolatria ao seu próprio eu. Nós temos, pastor Epaminondas, dentro desse ambiente tecnológico, determinadas searas em que nós, seres humanos normais, não conseguimos entrar por falta de conhecimento de informática, por falta de habilidade para tratar disso. Mas nós temos um ambiente chamado Deep Web, Dark Web, são ambientes muito profundos da internet que nós não conseguimos nos enveredar. Mas esses narcisos que nós temos na atual sociedade, eles conseguem ingressar nessa sociedade e passar a divulgar fotografias suas no intuito de quê? De buscar uma idolatria própria, uma idolatria do seu próprio eu, que é um pecado. Nós citamos aqui Eclesiastes 2,7, mas nós também poderíamos citar Salmo 115, 1, Mateus 6, de 1 ao 6, Filipenses 2, 3 ao 5, que todos vão tratar do tema, mas que nós temos que entender que nós somos sal da terra e nós somos luz para o mundo. As pessoas nos olham de forma diferenciada. Não somos nós que temos que nos olhar de forma diferenciada, pelo contrário. Somente a Deus merece a nossa profunda e sincera adoração, como nós lemos em Romanos 12, 1, 2, com o nosso culto racional, que agora nós não precisamos fazer sacrifício de animais, mas com o nosso culto racional resguardando o nosso próprio corpo como templo e morada do Espírito Santo. Muito bem, evangelista Wallach. Eu quero ler a citação que está no livro, texto base da nossa lição, comentado pelo pastor José Gonçalves, comentarista que nós estamos estudando a lição. Na página de número 131, ele falando sobre o narcisismo, ele cita uma autora chamada Kimberly Young. Ela diz: por essa definição de Young, o narcisista tem a autoestima baixa e por isso vive em busca de admiração e autoafirmação,
Um cristão nunca deveria ser um narcisista, porque a sua identidade deve estar bem definida em Cristo. Como disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua fazendo apontamentos, né, desse desvio de caráter que é o narcisismo. Quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 2, ele disse que esta geração, lá ele está descrevendo os homens dos últimos dias, esta geração em que é chamada geração do self, né? Geração da cultura do eu, geração do individualismo, geração pela busca dos likes, geração pela cultura da própria imagem. Ele vai dizer que os homens dos últimos dias seriam amantes de si mesmos. Está escrito na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. E na terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, é-nos dito que um certo Diótrefes, ele gostava de exercer primazia entre os irmãos. Então percebam que esse é um desvio do caráter, e a psicologia ela aponta para essa conduta, né, em que o narcisista ele sente essa necessidade de ser aplaudido, de ser visto, porque ele precisa dessa autoafirmação, né? E o crente, enquanto usuário das mídias sociais, ele precisa ter muito cuidado para não incorrer neste pecado, né, de querer cultuar a si próprio, né, de ser devoto da sua própria imagem. Vamos para o quarto e último tópico da nossa lição. Vou pedir à produção que coloque aí para nós o slide, onde nós iremos estudar agora as mídias sociais e o ID de Jesus. Vamos para o primeiro subtópico, que assim nos diz: a seara virtual. Está escrito, né, em Mateus capítulo de número 16 e o versículo 15 sobre isso. E depois, seguidamente, estudaremos e veremos o pastoreio virtual. Pastor Elias, eu volto aqui com o senhor para a gente comentar sobre a grande oportunidade que as mídias sociais, que as plataformas digitais nos oferecem para proclamarmos o Evangelho. Nós já estudamos os desafios do mundo virtual, estudamos os riscos do mundo virtual, e agora nós vamos ver que não há apenas desafios, não há apenas riscos, mas há grandes oportunidades. As mídias sociais, as plataformas digitais, elas nos oferecem isto. É sabido por todos que quando Abraham Lincoln morreu, a notícia da sua morte chegou 13 dias depois na Europa. Levou-se 13 dias lá por volta do ano 1865 para se saber da notícia da morte do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E hoje nós, com essa globalização em que tudo está na palma da mão, nós temos uma grande potencial oportunidade de evangelização, de apresentar ao mundo o Evangelho através das mídias sociais. Nós vimos aqui que mais da metade da população do mundo está conectada. Até dezembro, segundo estatísticas, o mundo chegará a 8 bilhões de pessoas. Destes 8 bilhões de pessoas, nós temos aí mais da metade que nunca ouviram sequer falar de Jesus. Portanto, eu vejo, pastor Elias, as redes sociais, eu vejo esse mundo virtual como uma seara virtual, e eu corroboro e subscrevo aqui o que colocou muito bem o pastor José Gonçalves. Fale-nos desta grande oportunidade. Muito bem, pastor Epaminondas. Em Marcos capítulo 16, há um ID muito importante que, de alguma forma, faz parte da grande comissão, que é nós anunciarmos o Evangelho de Cristo, proclamar a palavra de Deus, porque para isso o Senhor outorgou a igreja.
Então, o mecanismo pelo qual nós iremos fazer isso é determinante nos resultados, ou vai determinar o sucesso ou o fracasso dessa proclamação. O pastor Gesiel disse que é importante que nós conheçamos o tempo em que nós estamos, porque cada tempo, cada época tem suas particularidades, tem suas características próprias. E para esse tempo, o meio virtual é um campo muito oportuno para se propagar a palavra do Senhor. Dentre as várias razões, entre velocidade, essa rapidez com a qual a informação se chega, ela acessa lugares inimagináveis. Ela chega em pessoas que fisicamente nós talvez jamais poderíamos ter acesso. Então, além da TV, que a TV nem todos param necessariamente para assistir, por exemplo, um programa de televisão e etc. Mas você vê aí no dia a dia, nas ruas e nos grandes centros urbanos, todo mundo com um celular na mão, todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem um Facebook, tem um Instagram, tem um Twitter, enfim. Então, isso é um campo muito fértil para nós semearmos, pegarmos isso como um aspecto positivo, como o senhor já falou, é uma senhora de uma oportunidade, e a igreja jamais deve se comportar, digamos que apática, diante dessa oportunidade. A questão é a seguinte: nós devemos também tomar cuidado para que as pessoas que são envolvidas pela palavra de Deus, por esse entendimento do Evangelho, por meios virtuais, elas não devem, digamos que, ser fisgadas na totalidade ou na sua continuidade de vida cristã somente nesse meio virtual, porque até o comentarista evidencia que o ato de semear pode ser virtual, mas a consolidação dos relacionamentos na vida cristã, ou seja, após a concepção desse meio, dessa palavra, ela acontece no mundo real. Perfeito. Então, evidenciando novamente aquilo que nós já falamos antes, a comunhão, ela é necessária, e a comunhão, ela só subsiste por esse contato físico. Então, há essa necessidade, e nós devemos tomar cuidado também, que há muitas pessoas, pastor, para nós, evangelista Wallace, que ouvem de tudo. E aí há um perigo, porque se a mensagem de forma verdadeira, de forma reta, de forma ortodoxa, ela é proclamada nesse meio digital, há muitas heresias, há muitos enganos, há muitos pseudos líderes também, seduzindo muita gente com palavras sedutoras, palavras bonitas, fascinantes, e pessoas que estão se enveredando num caminho terrivelmente tenebroso. Então, nós devemos tomar cuidado, as pessoas deixando de ouvir pessoas sérias no mundo real e estão seduzidas no meio virtual, uma vez que a internet dá voz a todos. Pessoas que antes não tinham oportunidade de falar, não tinham voz e nem vez em lugar nenhum, agora elas adentram em lugares que ninguém imagina. Pastor Epaminondas, o que o pastor Elias acabou de trazer para a gente, o comentário do pastor José Gonçalves, ele afirma isso, que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, seus frutos devem ser juntos no espaço real, isto é, a igreja, corpo de Cristo, corpo unido. E nós estamos falando aqui o que é contrário ao que? A pregação do metaverso. O que é o metaverso? Uma nova tecnologia, uma nova roupagem. Meta é um prefixo que significa pós, e verso é a união de universo. Então seria pós-universo, um universo paralelo, uma sociedade paralela, uma igreja paralela. Então, quando nós vemos as igrejas se enveredando para a ministração do evangelho no culto online, é uma situação. A situação de você construir uma congregação no metaverso é uma outra situação totalmente diferente. O ato de você congregar no metaverso seríamos o que nós conhecemos na lição passada como um desigrejado, que escolhe um avatar, escolhe um personagem com a cor do cabelo, com a cor da pele, com a roupa que utiliza e com o ambiente que está frequentando. O que o pastor Zé Gonçalves está dizendo em outras linhas é dizendo o seguinte, que nós
nós não entendemos que o fato de nós evangelizarmos no ambiente virtual não nos dá o direito de sermos contrários à Bíblia e de estabelecermos uma congregação no metaverso, pós-universo ou no universo paralelo. E é bom que os irmãos compreendam essa diferenciação. Até porque, quando nós tratamos, pastor Elias, pastor Epaminondas, de igreja, nós estamos falando de um corpo, um único corpo em que Cristo é a cabeça. E a doutrina do metaverso é a incorporeidade. Outra situação do metaverso é a interatividade. Tem interatividade? Tem, mas ela não é corpórea. Então, foge aos preceitos e princípios bíblicos que nós conhecemos e, portanto, deve ser refutado pela Igreja do Senhor Jesus, a santa, a separada, né, para esse momento, para essa era de ministração do Evangelho. Muito bem. Agora, evangelista Wallach, pastor Elias, nos parece que essa realidade ela não está muito distante de nós. Essa ideia, essa nova conjuntura, né, do metaverso, que foi muito bem explorada aqui pelo Wallach, nós temos presenciado nos últimos anos cultos, igrejas 100% virtuais. Nós falamos agora há pouco e estudamos com profundidade sobre os desigrejados, em que a proposta é Santa Ceia virtual. Não faz sentido, mas se tem já Santa Ceia virtual, né? Visitas virtuais. E essa proposta, ela vai de encontro àquilo que nós estamos estudando aqui, enquanto princípio para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, como foi pontuado aqui pelo evangelista Wallach em relação ao metaverso. E aí, nós caminhamos para o segundo subtópico e para o final da nossa lição, para falar sobre o pastoreio virtual. Diante das oportunidades que nos são ofertadas, o pastor Elias já falou que as mídias sociais, né, a internet, as plataformas digitais são, na verdade, uma grande seara virtual onde nós devemos estar inseridos pregando o Evangelho. E também, evangelista Wallach, pastor Elias, é uma grande oportunidade para o pastor estar acompanhando as suas ovelhas. E aí eu converso aqui com os dois novamente. Pastor Elias, o senhor, pastor de igreja, né, certamente já usou dessas ferramentas, né? Qual a importância, a relevância desse pastoreio virtual, do pastor conhecer, ou pelo menos ter as noções básicas, né, dessas redes sociais, para ele não ficar alheio ao que está acontecendo com as suas ovelhas? Muito bem, pastor Epaminondas. É o que nós evidenciamos no início da lição. Nós devemos ser otimistas e pegar os aspectos positivos. A quantidade de conteúdo, a quantidade, por exemplo, de assuntos doutrinários, bíblico-doutrinário, que você pode pegar e utilizar de forma sistematizada, metódica, e utilizar esses recursos, né, digamos, esse meio virtual para ensinar, para discipular, para orientar. Isso aqui é muito favorável, promove o crescimento do reino de Deus, promove o crescimento espiritual da própria pessoa. É uma dinâmica diferenciada, o que também, digamos que, contribui nos resultados pedagógicos, digamos assim, mas para todos os fins existe esse lado. Claro, nós não descartamos, e há uma profunda necessidade e é insubstituível o contato físico. Todavia, nós não devemos ignorar essa oportunidade grandiosa que é o de repassar, de instruir, de discipular, de orientar, de pastorear por meio virtual, que é inclusive um meio pelo qual nós podemos chamar a atenção de muitas pessoas. Muito bem. Evangelista Wallach, está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a carta enviada a Filadélfia, Jesus disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós estamos diante de uma grande porta aberta, uma grande oportunidade de pastoreio virtual, né? Os pastores utilizam muito, né, os grupos de WhatsApp para estar gerenciando, coordenando os trabalhos.
nos falem também dessa importante ferramenta para o pastor pastorear as suas ovelhas. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós, aqui durante o programa, nós fizemos pelo menos 3 ou 4 citações ou mais do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a Timóteo. E o apóstolo Paulo ele escreve diversas cartas, epístolas. Dentre elas, dentro do estudo da bibliologia, ele escreve 3 que são pastorais. Ele escreve 2 cartas a Timóteo e 1 a Tito. E essa carta nós entendemos como cartas pastorais. O que é isso dentro de um âmbito tecnológico? Era a maior tecnologia que o apóstolo Paulo tinha na época para cuidar das suas ovelhas, para cuidar do seu rebanho, para cuidar das igrejas que ele mesmo fundara. Agora, no mundo pós-moderno, nessa sociedade que nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade de navegarmos num ambiente virtual e as portas estão abertas para facilitação da comunicação. Agora nós tratamos hoje de muitos números e certamente o pastor Elias trouxe aqui números alarmantes no sentido de trazer para nós, de um ponto de vista matemático, a quantidade de tempo que nós estamos navegando na rede social, na internet. Agora nós nos perguntamos, nós, enquanto obreiros, trabalhadores da Seara do Senhor, quanto tempo nós estamos dedicando nas redes sociais para cuidar de pessoas, para cuidar de ovelhas, para cuidar de membros da igreja local? Então, certamente, é uma porta aberta, mas que nós temos que ter um aviso, um alerta ligado, no sentido de que é necessário que façamos o uso, tanto para a ministração do Evangelho, quanto para cuidar de pessoas. Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, esta lição extremamente abençoadora, onde nós aprendemos sobre a sutileza das mídias sociais, nós aprendemos aqui que o Brasil está conectado, que o Brasil abraçou o mundo virtual. Nós vimos aqui que está entre os dois, entre a terceira e a segunda posição dos países que mais consomem a internet e vive nas redes sociais. Vimos aqui que o brasileiro ele vive em torno de 4 horas por dia em redes sociais, somando aí um total de 56 dias no ano. É muita, mas é mais muito tempo em que nós estamos nas redes sociais. E aí, finalizando, esse tempo está sendo também dedicado, e aqui eu pego as palavras do Alan, para cuidar de pessoas, para falar sobre o Evangelho. Pense nisso, as mídias sociais são ferramentas que não são más em si mesmas, mas que podem revelar o que está oculto no coração de cada um de nós. Essa lição, nós aprendemos que há desafios, desafios do mundanismo, desafio de estar conectado e não perder essa humanização, de estar perto um do outro. Vimos que esta lição ela nos apresenta que o mundo online traz riscos, os riscos do narcisismo, da sensualidade, do sensualismo, e também nós podemos ver que há grandes oportunidades, como vimos agora no final, neste último tópico. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que este programa continue sendo bênção para você, tá bom? Nós iremos encerrar esta lição pedindo ao pastor Elias que nos despeça em oração. E aqui eu quero, em nome do Alec, que também é diretor do IETAD conosco, o pastor Elias é professor do IETAD, eu quero mandar um abraço a todos os alunos formandos que concluíram o curso básico e médio em teologia. Em breve nós teremos aí o culto em ações de graças pela formatura dessas turmas, e fica aqui o nosso abraço a cada um dos alunos, e o IETAD sempre estará de portas abertas para receber os novos alunos e também aqueles que já foram alunos e desejam estar sempre conosco. Sejam sempre muito bem-vindos. Pastor Elias. Oremos.
Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, tua misericórdia, por esta oportunidade, Senhor, por nos direcionar, que haja, Senhor Deus, contínuo direcionamento, ó Pai Santo, quanto à tua palavra em nossas vidas, na vida daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, entre essas famílias, que todos sejam plenamente agraciados, ó Deus eterno, vem edificar os lares, ó Pai, através da tua palavra, vem transformar, moldar os corações, ó Pai Santo, mudar vidas, ó Pai, que todos sejam continuamente envolvidos pelo teu poder, pela tua palavra. Nós te suplicamos e te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém.